Olá, você me entrou em contato comigo para saber mais sobre a meditação transcendental. Eu sou professora Cícera de Souza e vamos falar um pouco sobre a meditação transcendental para saber mais detalhes, os benefícios e o que ela pode trazer como resultado para a sua vida. A meditação transcendental ela é ensinada por professores certificados pela Universidade Maharishi. E a gente vai responder algumas questões importantes. O que é meditação? Se todos podem aprender? O que acontece durante a prática? Quais são os benefícios? Por que acontece de forma natural? E a diferença da relação entre outras práticas de meditação. A meditação transcendental é uma técnica simples, natural e sem esforço. Ou seja, a gente não precisa mudar nada na nossa vida para praticar a meditação. O que é importante, antes de falar qualquer coisa, é a gente dizer o que a meditação não é. Então, a meditação transcendental, ela não é uma religião, ela não é uma filosofia, ela não é um estilo de vida. Então, qualquer religião pode aprender a meditar, qualquer pessoa de qualquer idade e qualquer modo de vida, né? Qualquer coisa que você fizer na vida, você não precisa mudar para praticar meditação transcendental. É uma prática simples, ela é muito fácil de aprender e hoje muito mais de 6 milhões, 7 milhões de pessoas já aprenderam a meditação no mundo. Ela tem origem védica, né? Origem milenar da Índia. E quem trouxe para o Ocidente foi Maharishi Mahesh Yogi. Ele é físico e ele que trouxe, né, esse conhecimento milenar e organizou na técnica da meditação transcendental. E o Dr. Tony Nader, hoje, que é o líder do movimento no mundo, ele é PhD em neurociência e ajudou Maharishi na cientificação da meditação transcendental. A técnica hoje tem muito mais de 650 estudos científicos, né? E é uma prática que é prescrita por médicos como opção terapêutica. Aqui está todos os órgãos, né, e revistas e instituições científicas que certificam a técnica da meditação transcendental, porque é uma técnica científica, porque Maharishi, quando trouxe para o Ocidente, ele se ocupou em desmistificar a meditação. Porque sempre a gente pensa em meditação, a gente pensa em religião, a gente pensa em filosofia, e Maharishi procurou mudar isso. Então, quando ele trouxe para cá, para o Ocidente, ele se preocupou em fazer pesquisas, em fazer testes, em fazer estudos para dizer que a meditação transcendental ela é uma técnica que auxilia, que dá resultados para o nosso sistema nervoso e não uma técnica que também uma técnica que nos ajuda espiritualmente, mas não uma técnica que precisa ser mudada, mudar o nosso estilo de vida, mudar a nossa religião por conta disso. Então, muitas pessoas perguntam pra gente, né, para os professores, e se eu não conseguir controlar minha mente? Né? E se eu não tiver tempo? E se eu não conseguir cruzar minhas pernas? Por isso que a técnica da meditação ela é simples. Então a gente não precisa controlar a mente, a gente não precisa ficar com a perninha cruzada que nem indinho, né? Para fazer a meditação. E o tempo a gente coloca a partir da nossa experiência. Quando a gente tem bons resultados em alguma coisa, em alguma prática na nossa vida, a gente quer repetir isso no nosso dia a dia. E a meditação não é diferente. Então você vai praticar a técnica, você vai ter bons resultados e aí você vai colocar na sua rotina.
Então, a meditação, quando a gente fala que a gente não precisa controlar a mente, é exatamente porque ela não envolve concentração, contemplação, ela não envolve monitoramento de pensamento, muito menos esvaziar a mente. Hoje tá provado cientificamente que a gente tem mais de 60 mil pensamentos por dia. Quem é que consegue ficar sem pensar, não é? Então, a meditação transcendental, ela é uma técnica que vai usar, né, de todo o recurso para a gente poder entrar numa introspecção, no nosso interior, e aí a gente conseguir os resultados que ela prevê. E se eu não tiver tempo? É como eu disse, quando a gente experimentar, né, os benefícios, a gente vai colocar na nossa rotina diária, né? Então a gente escova os dentes todo dia porque a gente sabe que escovar os dentes fortalece os dentes e a gente pode comer melhor. A gente a gente toma banho porque a gente sabe que a limpeza do corpo, né, da pele vai trazer mais saúde, e a gente coloca isso na rotina. A meditação não é diferente. A gente vai sentir os benefícios e a gente vai querer perpetuar, na verdade, esses benefícios no nosso sistema nervoso. A posição, ela é sempre confortável, né? A gente não precisa mudar nenhum estilo de vida para isso. E o principal ponto que a meditação transcendental ela toca é o estresse no sistema nervoso, né? Então, o sistema nervoso, ele é cheio de estresse, né? Então, como a gente faz? O estresse é uma normalidade fisiológica, né? De experiências exageradas, né? De sobrecargas de experiência no sistema nervoso, né? E é uma normalidade fisiológica, química, onde o nosso sistema nervoso, ele tem um desligamento do nosso córtex pré-frontal e causa alguns efeitos. Então, os danos causados pelo estresse todos aqueles que a gente experimenta no dia a dia e que às vezes a gente simplesmente fala, porque eu estou cansado, né? Mas é um estresse, é algo químico que acontece no nosso sistema, né? Então, o distúrbio do sono, a falta de autoestima e de autoconfiança, né? A ansiedade, a preocupação e o medo, né? O abuso às vezes de álcool e droga, a depressão, né? A baixa imunidade, a gente fica mais doente durante a nossa vida, o comportamento reativo e impulsivo, né? Que muitas vezes a gente não quer, talvez, dar umas respostas meio grosseiras, mas a gente acaba fazendo exatamente por conta do estresse, né? Tomada de decisões, às vezes a gente toma decisões muito precipitadas, muito sem pensar, como a gente fala. Puxa, se eu tivesse pensado melhor, eu não teria feito isso, né? E tudo isso, a falta de memória, falta de atenção, que às vezes a gente dá um rótulo, acho que é porque eu já tô com Alzheimer, acho que é porque eu tô esquecida. Então, tudo isso é o estresse que causa no nosso sistema nervoso. Quando o nosso sistema nervoso tá muito sobrecarregado de estresse, quer dizer, o hormônio do cortisol, o hormônio da adrenalina, ele desliga esse nosso córtex pré-frontal, que é responsável por isso, pelo julgamento, pelos pensamentos mais claros, pelas decisões mais assertivas, pelo desenvolvimento da capacidade cognitiva, né? E quando está desligado, essas funções do córtex pré-frontal não funcionam direito, né? Então, o que a meditação transcendental faz? Ela faz com que esse córtex pré-frontal seja novamente ativado e a amígdala cerebral, que é a fonte das reações, do medo, ela volte no tamanho normal dela. Não que quando a gente medita, a gente vai deixar de ter medo, vai deixar de ter reações.
mas a gente vai ter no momento certo, comandado pelo córtex pré-frontal, que é o comandante do nosso corpo. Quando a amígdala ela fica mais ativada, cada pensamento que a gente tem recorrente, principalmente pensamentos mais negativos, pensamentos mais pesados, né? Que a gente tem mais recorrente, ela metaboliza isso em cortisol e adrenalina e espalha pelo sistema nervoso. E quanto mais isso acontece, ela fica muito mais irrigada, né, de sangue, produzindo esses hormônios, o nosso córtex fica mais desligado. Então, quando a gente medita, então a gente tem um aumento da atividade frontal e a gente irriga mais o nosso sistema nervoso, onde a nossa amígdala fica mais no lugar dela, né, para ter as reações no devido tempo. Aqui está uma tomografia computadorizada de um meditante, né, dizendo que aquilo que a gente conversou anteriormente, ele acontece mesmo no sistema, no corpo da pessoa que medita. O que acontece durante a prática da meditação? Então, o cérebro começa a funcionar com mais coerência e o corpo adquire um repouso muito profundo, né? A gente descansa muito mais do que o nosso sono profundo. Porque às vezes a gente dorme e a gente percebe que quando a gente acorda, a gente está mais cansado de quando foi dormir, né? Então a meditação, ela proporciona isso. Ela proporciona um descanso, um repouso mais profundo para o nosso corpo. Quando o Maharishi traz a meditação, ele explica, né, didaticamente, ele explica como se nós fôssemos um oceano. E a nossa mente é como um iceberg. Então, a ponta do iceberg é a nossa mente consciente. É onde a gente percebe as coisas, aqui no nosso nível, né, mais superficial. O restante do iceberg, ele é a nossa mente inconsciente, o nosso subconsciente. É de onde nasce o nosso pensamento. E que Maharishi também chama de fonte dos pensamentos, né? Então, quando a gente medita, o que a gente faz? A gente traz um pensamento e volta para o nosso inconsciente, contactando a nossa fonte do pensamento, ou seja, a nossa consciência transcendental. Por quê? Porque hoje a gente é dito na psicologia que a gente usa só 10% do nosso potencial mental, né? 5, 10%. O restante é tudo movimentado pelo nosso inconsciente, pelo nosso subconsciente. Quando a gente faz a meditação, a gente pega um pensamento e a gente percebe, né, o pensamento só nessa parte mais superficial, como a gente tinha dito, que denomina o nosso potencial mental, que é muito pouco, né? Quando a gente faz a meditação, o que a gente faz? A gente pega um pensamento e traz o pensamento para a fonte da meditação, para a fonte do pensamento, né? A gente tem uma técnica daí de repouso em alerta. E com a prática dessa técnica, a gente aumenta a nossa mente consciente. Ou seja, a gente fica muito mais presente em todas as situações que a gente precisa decidir, que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Porque muitas vezes a gente está fazendo uma coisa e o pensamento está em outra, não é? Muitas vezes a gente não faz, a percepção é que a gente não fez direito porque a gente não estava totalmente presente. E a técnica da meditação vai trazer a gente nessa presença, vai trazer a gente totalmente presente naquilo que a gente está fazendo nas nossas ações, nas nossas decisões. Aqui é o Dr. Travis, também um cientista que ajudou Maharishi, né, nessa cientificação da técnica da meditação, e ele descobre que a técnica da meditação desenvolve no nosso sistema nervoso um quarto estado de consciência, e que esse estado de consciência ele é
reconhecido pelo avivamento das ondas alfa 1, que é as ondas de maior relaxamento, de maior decisão, de maior atividade do nosso córtex pré-frontal. Então, o que a meditação ela utiliza? Ela utiliza o que é natural da mente. Tudo que a gente faz é buscando maior felicidade, é buscando maior ordem, maior bem-estar, maior harmonia, não é? Então, quando a gente faz a meditação, a gente está usando aquilo que é natural da mente. Então, a gente pratica a meditação para buscar essa consciência transcendental, para que a nossa mente encontre essa maior felicidade, maior harmonia e bem-estar dentro da gente, né? No nosso interior e não fora, que muitas vezes a gente se engana achando que tudo isso, felicidade, ordem, bem-estar, está fora do nosso corpo. E tudo isso a meditação faz com que a gente entenda e a gente compreenda e faz esse contato, né, de uma forma interior. Por isso que ela acontece de forma natural, né? Porque a mente, ela produz toda essa felicidade, essa ordem e o bem-estar no nosso sistema nervoso. Nós temos, naturalmente, 3 estados de consciência que a gente já conhece, que é o sono, o sonho e a vigília, quando a gente está acordado, né? Quando a gente faz a meditação transcendental, a gente desenvolve um 4º estado de consciência, que é esse que o Dr. Treves cientificou, né, se certificou na ciência, que é a consciência transcendental, e ela faz a mediação, ela faz a ligação em outros 3 estados de consciência que a gente desenvolve a partir dela, que é a consciência cósmica refinada, né, glorificada, e a consciência de unidade, né? Todas essas 3 estados de consciências mais elevados, a gente desenvolve a partir da prática da meditação transcendental. Aí alguém pode dizer assim, isso vai demorar. Não, nas primeiras práticas, né, nos primeiros dias, primeiras práticas da meditação, a gente já percebe que a nossa frequência, a nossa vibração, nosso pensamento, ele fica muito mais já elevado. No eletroencefalograma, pela coerência das ondas cerebrais, foi detectado esses benefícios, né, que a pessoa alcança quando está com as ondas cerebrais mais coerentes, mais de ordem, mais harmônicas. Então, esses melhora no reflexo, diminuição da ansiedade, estabilidade emocional, clareza mental, aumento da capacidade de aprendizado, tomada de decisão, criatividade, diminuição das neuroses, tudo isso são benefícios que a gente alcança com a prática da meditação transcendental, porque ela traz essa coerência cerebral de maneira muito visível. Então, a gente tem os benefícios do potencial mental que a gente viu agora, a gente tem o potencial, os benefícios na saúde, do relacionamento e na sociedade, né? E para dizer quanto aos benefícios da saúde, eu vou mostrar os exames, né, as pesquisas feitas a respeito disso. Então, a meditação transcendental melhora em relação a outras técnicas de meditação. Ela é muito eficaz na melhora da memória. A transcendência e o repouso profundo que a meditação traz, né, ajuda na questão do sono, porque quando a gente dorme 8 horas, a gente descansa muito menos
do que quando a gente medita. Então, como é que foi detectado isso? Pelo consumo de oxigênio. Então, quando a gente dorme, a gente consome menos 8% de oxigênio. Então, o nosso corpo relaxa, né? E a gente consome menos 8% de oxigênio, causando esse descanso. Quando a gente medita, a gente usa menos 16% do oxigênio. A gente usa menos 16%, ou seja, nós descansamos o dobro de uma noite de sono quando a gente pratica a meditação transcendental. E isso, e a saúde do coração também, né, traz pra gente essa vez que a Associação Americana de Cardiologia, ela prescreve a meditação transcendental como uma técnica eficiente para o tratamento da pressão arterial, né, para o tratamento das deficiências cardíacas. Então, como eu disse, a melhora da memória, a diminuição da ansiedade em relação a outras técnicas de relaxamento, a outras técnicas de meditação, a meditação transcendental se mostrou muito mais eficaz. Na redução do burnout, depressão, do estresse, né? Principalmente nesses profissionais, professores, né? Nesse estudo randomizado, a meditação transcendental também mostrou-se mais eficaz na diminuição desses transtornos, né? Nessas doenças. E a reversão do envelhecimento também. A meditação transcendental, quem pratica mais tempo ou menos tempo, foi feito um estudo que os órgãos vitais das pessoas que praticam a meditação, eles estão muito mais conservados, né, do que as pessoas que praticam outros tipos de meditação. Logo, a meditação rejuvenesce, a meditação ela reduz, né, o processo de envelhecimento com mais eficácia. Melhora muito mais a insônia. Então foi feito esse estudo onde uma pessoa que não medita demora mais de 1 hora às vezes para dormir, e depois quando ela começa a meditar, então ela reduz muito o tempo de pegar no sono, de um sono mais de um sono mais eficaz, né? De um sono mais saudável. E a meditação, como se diz, é importante dizer que a meditação transcendental ela não é só pra gente, né? Pra pessoa. Ela traz todo um benefício para a nossa sociedade. Por quê? Porque nós somos a unidade de uma sociedade, né? Nós somos o indivíduo que somos a unidade de uma sociedade. Então, se o indivíduo está em paz, se o indivíduo está feliz, então ele vai fazer também a sociedade dele feliz, né? E foi feito um estudo em Washington, numa época muito violenta daquele país, né? Daquele lugar, onde as autoridades chamaram, conhecendo o Maharishi, os estudos que ele estava fazendo, chamaram mais de 4.000 meditantes com uma técnica avançada para fazer essa certificação. Então eles chamaram 4.000, Maharishi chamou 4.000 meditantes com uma técnica avançada naquele lugar, em Washington, e foi detectado que conforme foram chegando os meditantes e foram fazendo a prática da meditação, a violência, né, as doenças foram diminuindo naquele lugar. E esse estudo foi feito, essa estatística foi feita pelas autoridades do lugar, e não pelo movimento ou pela Universidade Maharishi, né? Então, enquanto as pessoas estavam praticando a técnica da meditação, a violência caiu quase 25%. E aí depois, conforme as pessoas foram saindo,
a violência voltou. Isso quer dizer que quanto mais nós tivermos um grupo, que a gente chama grupo de coerência, meditando num lugar com frequência, com regularidade, a nossa sociedade vai ficar muito mais coerente. A nossa consciência coletiva vai ficar mais coerente. Então a gente vai conseguir mais paz, mais saúde, melhor qualidade de vida para a nossa sociedade. E a gente sabe que a consciência hoje na física, ela é similar a um campo eletromagnético. Então a gente acha que a gente pensa só pra gente, mas não. A gente pensa e o que a gente pensa reverbera para todo o nosso entorno, né? Haja visto que a gente fala pelo celular com pessoas do outro lado do mundo, a gente assiste na televisão coisas do outro lado do mundo. Então o pensamento, ele também tem essa magnitude, né? Então, quanto mais coerente nós formos, quanto mais a nossa consciência for coerente, mais a gente vai conseguir, cheia de paz e de felicidade, mais a gente vai reverberar esse bem-estar, essa felicidade para todas as outras pessoas. Por isso que quando a gente pratica a técnica da meditação juntos, a gente consegue trazer uma coerência para a consciência coletiva. Então, esse é o estudo, né, que foi feito. Então, o Maharishi fala que 1% da população praticando a técnica da meditação transcendental, ela simplesmente como base, ela ajuda nessa questão da economia, da saúde pública, né, da agricultura, da violência. Então, diminui a violência, aumenta o bem-estar da comunidade. Quando a gente pratica a meditação com essa técnica avançada, que a gente chama de MT-SIDS, né? Que é uma técnica avançada da meditação, a gente precisa só de uma raiz quadrada do todo da população, né? Então, olhando para a população do Brasil, 1% são 2 milhões de pessoas, mais ou menos. Mas a raiz quadrada de 1% é só mais ou menos 1.500 pessoas. A gente conseguiria fazer com que todo o Brasil fosse um país com menos criminalidade, com mais saúde, com uma economia bem distribuída, né? Com bem-estar e qualidade de vida. Né? O Washington, próprias autoridades lá deram o nome de efeito Maharishi para aquela pesquisa, né? Então a gente precisa, para fazer o curso da meditação, a gente precisa de 4 dias consecutivos, né? Então eu fiz aí a palestra introdutória para vocês, e aí se você tiver interesse em fazer o curso, eu preciso que você entre em contato comigo para eu te dar a palestra preparatória, onde a gente vai conversar uns 10 minutinhos sobre como praticar a técnica, né? De que forma. E aí a gente segue as outras etapas do curso para que você seja uma meditante autônoma. Porque você não precisa ficar dependente do professor. O professor vai te acompanhar, o professor vai te dar suporte, mas você não precisa ficar dependente do professor para fazer a prática da meditação transcendental, tá? E tem um investimento, né, que acaba sendo um custo-benefício, porque com todos esses resultados na sua saúde, todos esses resultados na sua vida cotidiana, é como se você realmente investisse em você de maneira eficaz, né? Então, 6 vezes, né? Tem esse valor aí, 6 vezes, que é do movimento, que é da associação, é um valor, como se diz,
Bom, um valor da associação mesmo, né? E aí eu também coloco, como particular meu, para professor, eu dou 3 vezes nesse valor de 500, ou no Pix nesse valor de 1.350, tá bom? Então, se você tiver interesse, se você quiser aprender, você entra em contato comigo, né, no WhatsApp, nesse número que você entrou em contato para saber mais do curso, e a gente faz a palestra preparatória, que a gente chama, né, que eu vou explicar como a gente aprende, e então a gente combina como que a gente vai fazer para você realizar o seu curso de meditação transcendental, certo? E como o Maharishi fala, a gente precisa regar a raiz para saborear os frutos, né? Então não adianta a gente cuidar de uma árvore frutífera, por exemplo, ou de uma árvore que nos dá sombra pela folha. A gente tem que cuidar da própria raiz. A gente tem que fortalecer a raiz. Aí ele diz que quando a gente está fortalecido interiormente, quando a gente está saudável anteriormente, a gente vai saborear todos os frutos da nossa vida, né? Sem estresse, sem doença, muito feliz e seguindo a natureza da nossa mente, que é o bem-estar, que é a saúde, que é a felicidade. Porque a felicidade, ela vem da nossa raiz, ela vem de dentro de nós. Muito obrigada e fico aguardando vocês, o retorno.